Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Ouça o sinal da nossa entrada, é isso mesmo. Vamos começar a nossa aula aqui no Aprofundamento à Cultura do Solo do Campo à Cidade. Eu sou Viviane, a professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias. Nós estamos na atividade 3, falando da biomassa. Já contamos para vocês um pouco de história. A gente já viu alguns referenciais aí do governo, né, sobre qual é o andamento aqui no Brasil sobre o uso da biomassa para a eletricidade. Nosso diretor está colocando na telinha para vocês o nosso slide de apresentação. Aqui a gente está aí na unidade curricular, o indivíduo e o ambiente. Lembrando que esse nosso componente, ele está integrando duas áreas, né? O indivíduo vai representar a humanidade, o ambiente vai representar as ciências. Então, como que a humanidade e a ciência trabalham aí para que a gente tenha um mundo mais sustentável, um mundo melhor? Essa é a nossa discussão. E hoje a gente está com uma convidada especial, ela veio aqui para dar contribuição, a gente vai fazer 3 aulas, 2 vídeos essa semana e mais um vídeo da semana que vem com essa professora, que eu vou deixar para ela se apresentar, Ana Paula. Oi, Ana. Oi, professora. Muito obrigada por você ter vindo aqui para a nossa aula. Vamos ver o que ela trouxe para a gente hoje. Tá bom. Pessoal, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, professora Viviane. Meu nome é Ana Paula, eu sou pesquisadora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui do estado de São Paulo. Eu trabalho no Laboratório de Bioenergia e Eficiência Energética lá, trabalhando aí com biomassas e processos termoquímicos, né? A gente está indo para a terceira parte da nossa aula, então a gente já viu um pouquinho aí sobre bioenergia no mundo, no Brasil, a gente viu um pouquinho aí sobre biomassa, e a gente começou a ver das possibilidades aí de processos de transformar essa biomassa em energia. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho em alguns processos que eu vou falar aqui com vocês, né? Processos aí, no caso, para gerar energia a partir da biomassa. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui, um dos que a gente vai falar, na verdade, né? A pirólise lenta ou carbonização. O que é isso, né? Ela também é conhecida aí como a destilação seca da madeira, né? É um processo que muitos, vocês vão lembrar assim, quando vocês comem, né, um churrasquinho que não tem o carvão vegetal. Então, esse processo da pirólise lenta é o processo que a gente faz para fazer o carvão vegetal, que a gente utiliza aí no churrasco, não só no churrasco, porque ele também tem usos industriais, tá? Então, o que acontece nesse processo, né? A madeira, ela é aquecida numa temperatura aí de 300 e 500, entre 300 e 500 graus, né? E isso vai formar aí o carvão vegetal. E esse carvão vegetal, ele tem muito mais energia do que uma biomassa in natura. Essa que é a ideia, né? E além do carvão, nesse processo tem produz também o alcatrão, que também pode ter alguns usos, por exemplo, para defumar bacon, esse tipo de coisa também. O pirolenhoso pode ser utilizado, tá? Aí, só para a gente entender um pouquinho, né, aqui no Brasil, o Brasil é um dos principais produtores de carvão vegetal do mundo, tá? E a gente tem alguns diferentes tipos de fornos para fazer esse carvão vegetal. Esse que está na tela agora, por exemplo, ele tem esse nome chamado rabo quente, tá? É um nome amplamente utilizado, principalmente nas zonas rurais, aí, né, no interior do Brasil, onde se produz esse carvão. E ele é um forno que a eficiência dele é baixa, tá? Então, enfim, ele tem baixa tecnologia envolvida nesse processo, né? Que tá até ali, ó, a parte de rendimento, né? Aqui vocês veem que a parte do rendimento é um rendimento baixo, entre 20% e 25%, tá? Um outro tipo de forno é esse forno mineirinho. Ele já é uma versão melhorada do carvão do rabo quente, né? Que ele já melhora um pouquinho a questão do rendimento, né, de madeira em carvão vegetal. Esse outro forno, conhecido como forno de encosta ou barranco, ele também é um forno que vai ter, em termos de rendimento, é bem parecido aí com o mineirinho, bem parecido também com o rabo quente, tá? Agora a gente passa aí para fornos que a gente pode dizer assim que tem um uso mais industrial, né, para grandes empresas, porque o carvão, além de ser utilizado para a produção aí do nosso carvão
para uso doméstico, né, para o churrasco, enfim, para aquecer lareiras, ele também é um importante insumo da indústria siderúrgica, né? Então ele também pode ser utilizado aí na produção de minério de ferro, né, que o Brasil também é um dos grandes produtores mundiais. Então, esse forno que vocês estão vendo aí, que é um forno chamado de retangular, já é um forno aí para grandes quantidades e é um forno considerado industrial, principalmente usado aí pela indústria da siderurgia. Né, aqui é uma outra foto, né, uma outra figura, né, vocês veem aí que o trator quase que entra dentro do forno, né, de tão grande que ele é. Aí aqui para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona essa produção de carvão, né? Como eu disse, o Brasil, vamos voltar. O Brasil é um dos principais, né, produtores de carvão vegetal no mundo, né? Então aqui só para mostrar o detalhe para vocês, isso é um dado do ano de 2017. Então em 2017 o Brasil produziu 5,54 milhões de toneladas, né? Dessa parte, 85% foi utilizado aí, né, pelo setor industrial, por isso que eu falei que é um insumo também utilizado pelas siderúrgicas, né, como esse agente termorredutor do minério de ferro. E uma outra parte foi aí para o setor residencial, né, que é esse carvão e a maioria utilizado aí realmente para churrasco. E aí, para vocês terem uma ideia, o Brasil ele é o maior produtor do aço verde, porque esse aço que é feito, né, que usa como insumo o carvão vegetal, ele é considerado um aço verde, né, porque ele poderia também ser utilizado carvão mineral, que aí já é um insumo de origem fóssil, diferente, né, do insumo de origem renovável que a gente viu na primeira aula, tá? Então, assim, o Brasil ele é um grande expoente aí nessa produção de carvão vegetal, né, de origem renovável, né? O carvão vem das florestas de eucalipto. Bom, vou ter mais um detalhe sobre essa origem do carvão para comentar com vocês. Essa questão da origem, infelizmente ainda, né? Às vezes a gente tem a utilização de madeira oriunda de desmatamento, que aí é uma madeira oriunda de forma ilegal. Né? E aí a gente não pode dizer que o nosso carvão é um carvão verde, né? A gente só pode dizer que o nosso carvão, né, o nosso aço é verde, quando realmente a madeira que foi utilizada para fazer aquele carvão, ela vem de uma floresta plantada, que é o caso do eucalipto, tá? Então, até quando a gente vai comprar o carvão, se vocês repararem, vem um selo no pacote do carvão, quando o carvão é para churrasco, e ali fala a origem desse carvão, né? Então, por exemplo, um carvão de origem ilegal ou de origem de desmatamento não vai ter esse selo. É até uma forma de vocês, como consumidores, né, observarem isso aí na hora que for fazer o churrasquinho lá no final de semana. Bom, então continuando. Essa questão, então, das florestas nativas, né, as grandes empresas, principalmente as siderúrgicas que utilizam esse insumo, elas têm essa preocupação, né, de usar um carvão que seja realmente oriundo de floresta plantada e não de floresta nativa, né? Essa é a ideia. E também essas empresas, elas investem muito em tecnologia para ter processos aí mais eficientes, né, com tecnologias, com aproveitamento de gases, para ser diferente do uso de fornos como, por exemplo, o rabo quente, que a gente tem muita perda de eficiência, porque, né, queima a madeira e vai aquela fumaça para o ar, né? Nesse quesito, essas empresas elas têm investido muito em tecnologia para poder aproveitar esses gases, aproveitar os subprodutos, né, ter uma maior eficiência no uso do insumo madeira. Bom, continuando, essa era a pirólise lenta, né, que a gente faz a carbonização, que faz o carvão vegetal. A gente também tem a pirólise rápida de biomassa. Qual que é a diferença? A pirólise lenta, ela vai ter como foco o maior rendimento de produto sólido, que é o carvão. Já a pirólise rápida, ela vai ter como foco o maior rendimento de um líquido, que no caso, esse líquido é conhecido como bioóleo, tá? Ela também vai produzir carvão, ela também vai ter um pouco de gases, mas assim,
o objetivo maior da pirólise rápida é produzir esse bioóleo, que é um líquido, que eu acho que a gente tem fotos no próximo. Não, aqui tem primeiro o fluxograma, como é que essa pirólise pode acontecer, né? Ela tem um equipamento, lá no instituto onde eu trabalho, a gente tem um equipamento que a gente chama que é equipamento laboratorial para fazer pesquisas, né? Então esse equipamento, ele tem o coração desse processo é o reator, né? Ele tem um reator que vai a 500 graus, né? E aí você tem que colocar essa biomassa, você vai pegar ou madeira, e pode ser qualquer tipo de biomassa, não precisa ser só a madeira na pirólise rápida, tá? Para fazer líquido, diferente do carvão, que a gente vai querer madeira para fazer o carvão vegetal. Então, na pirólise rápida, você pode usar o bagaço, você pode usar a palha de cana-de-açúcar, você pode usar resíduos de poda da arborização urbana, você pode usar madeira, né, como o próprio eucalipto, você pode usar resíduos sólidos urbanos, né? A questão é que você vai precisar moer esse material, essa matéria-prima, e secar, porque ele tem que estar bem fininho, assim, como se fosse quase não sei se vocês já viram o pó de serra, quando vai numa serraria e serra uma madeira, não sai um pozinho bem fininho, então tem que estar bem fininho e com baixo teor de umidade, bem seco. Aí você vai entrar nesse equipamento, né, e rapidamente você produz esse líquido que é chamado o bioóleo. E aí tem diferentes, né, cada equipamento vai ter um diferente reator, que pode ser esse de leito fluidizado que tem na tela, que pode ser um fluidizado borbulhante, enfim, vai depender da tecnologia que a empresa ou o instituto de pesquisa tiver. Essa ainda é uma tecnologia que ela está muito ainda no campo da pesquisa, então está muito assim ainda pesquisas para ver quais biomassas vão dar maior rendimento. Então ainda tem empresas que estão vendo se investe ou não, tem a questão de usos de mercado, então ainda é uma tecnologia que ela está em estudo, digamos assim, ela está ainda em desenvolvimento tecnológico, não é uma tecnologia já pronta de mercado como é, por exemplo, o que a gente viu do carvão vegetal. Então aqui vem o que é esse bioóleo, né, que é esse líquido, ele é um líquido de coloração marrom escura. Ele tem um odor assim de fumaça, né, parecido também com o odor do carvão vegetal, e ele é um produto assim que ele tem diversos compostos químicos, né, ele tem um pouco de água. Ele é um produto que a partir do momento que ele fica pronto, né, que ele sai desse equipamento, ele pode envelhecer muito rapidamente. Então é um líquido que ele tem que ser utilizado rapidamente, tá? Mas ele vai ter um poder calorífico melhor do que você usar a biomassa in natura, tá? Então tem suas vantagens e pode ser utilizado aí para queima, dependendo se ele for melhorado, pode ser utilizado até como um biocombustível, né? Mas ele precisa melhorar as características dele, porque ele tem muita água, muito oxigênio. E aí tem o que vem nessa tela, né? Ele tem um pouco aí de fenóis, oxigenados mistos, guaicóis, seringóis, então é um produto quimicamente muito rico, muito complexo. Tá? Bom, aí aqui, voltando aqui para a tela, só para vocês verem, né? Isso aqui é um equipamento de pirólise. E aí aqui, esse é o bioóleo, ele sendo produzido, né, em tempo real. E aí, né, como em questões de uso, ele tem vários potenciais, né? Ele vai poder substituir o óleo combustível, vai poder substituir o diesel ou outras aplicações, desde que ele seja melhorado. Então, assim, ainda tem muita pesquisa acontecendo para ver essa questão de uso, de mercado, mas ele tem um grande potencial, tá? Agora, um outro processo também termoquímico é a gasificação de biomassa. Aqui Oi. Eu vou te desalinhar muito se eu fazer uma pergunta. Não, vou aproveitar jamais. Porque você acha que vai ensinar outro processo aí pra gente. Né? Nesse caso da pirólise, pelo que eu entendi, a gente tem dois tipos de pirólise. Uma mais lenta que só produz o sólido, que é o carvão vegetal desse que a gente compra e tudo mais. E o Brasil é campeão aí em vendas, né, para o mundo todo. E esta outra pirólise, além do carvão vegetal, produz também o bioóleo. Então, a diferença é a seguinte, a pirólise lenta,
ela também vai ter uma produção de líquido e ela também vai ter uma produção de gases. Só que o que muda são os rendimentos, que na pirólise lenta ou carbonização, o maior rendimento é o do carvão, que a gente quer carvão vegetal. E aí é uma temperatura mais baixa de queima. Já a pirólise rápida, a gente quer um rendimento maior do líquido, que é o bioóleo, mas também vai ter um carvão, só que é um carvão em pó que sai, mas é bem menos, é tipo 15%, e um pouquinho de gases. E hoje a gente já usa o bioóleo. Então, ainda não, ele está em pesquisas, tá em né? potencial. Ele tem um grande potencial, já tem empresas na Holanda, tem uma empresa grande na Holanda que ela já tem plantas de pirólise rápida aí que ela faz, se não me engano, 5 toneladas hora. E ela já está substituindo, porque a ideia sempre é substituir combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. E essa empresa na Holanda, ela está substituindo a queima do gás natural queimando esse bioóleo. Então, ela faz esse bioóleo para substituir um combustível fóssil depois no seu processo de produção. Perfeito. Que eu acho que é uma empresa de laticínio, se não me engano. Então, assim, é possível? É possível, mas a gente ainda precisa pesquisar bastante, porque às vezes o que vai determinar que tecnologia que a empresa vai utilizar? Muitas vezes é o rendimento, é o custo da biomassa, porque essas biomassas, mesmo sendo resíduos, elas têm um custo de aquisição, né? Algumas têm, outras não. A gente vai falar daqui a pouco rapidamente da cogeração, então, a depender tem um custo. Então, isso tudo, né, tem que ser feito aí um estudo de viabilidade econômica, técnica, para ver em qual tecnologia que é melhor investir. Essa que é a ideia. E também que tipo de produto que você está precisando, enfim. Tem várias questões aí envolvidas, né? Que é mais para dar um panorama geral do que existe, né, para a gente transformar a biomassa em energia. Aí, continuando aqui, a gaseificação ela já o que a gente quer na gaseificação? Um gás, né? O próprio nome já diz. Então, aqui, o foco é ter rendimento em gás, tá? Então, essa que é a ideia da gaseificação. Então, também é um processo termoquímico, tá? Do mesmo jeito da pirólise lenta, da pirólise rápida, a gaseificação também é um processo termoquímico, né? Só que aqui visando, também tem uma alta temperatura envolvida, mas aqui visa essa questão de produzir gás, tá? E aí também tem diferenças em gaseificadores, diferenças de reatores, né? Para pensar aí dentro do fluxo de ar dentro do equipamento. E qual que é o produto, né, da gaseificação? É o gás de síntese, ou também conhecido como SynGás. E a gaseificação ela é diferente da produção de biogás, que a gente tem ouvido falar muito, principalmente de resíduos sólidos urbanos, tá? Porque a produção do biogás, lá você gera um gás por ação, né, microbiológica, que é o metano, né? Você vai produzir o metano a partir de uma ação microbiológica. Aqui não, aqui é termoquímica, né? Então você vai queimar uma biomassa para gerar um gás. Aqui tem um... Opa! Tem oxigênio nesse caso. Na presença. Mais baixo, né? Tá. É uma atmosfera controlada, né? Entendi. Na ausência, controlada. Aqui é um fluxograma só para vocês terem uma ideia como é que é a gaseificação, tá? Vou mostrar aqui na tela para vocês, né? Enfim, entra a biomassa, passa pelo gaseificador, aí aqui a ideia é gerar gás, né? O maior rendimento possível, mas também tem um pouco de líquido e um pouquinho de carvão. E aqui os produtos que podem ser produzidos, né? Então, SynGás, eletricidade. Uma coisa que eu acho que vocês devem estar ouvindo muito, estão falando muito de hidrogênio verde. O que é hidrogênio verde, né? É uma nova possibilidade aí, né, oriundo de energia renovável, de ter um produto para gerar energia, que é o hidrogênio verde, e tem muita gente pesquisando agora como é que produz hidrogênio verde a partir da gaseificação. Inclusive nós lá no Instituto também estamos aí pesquisando isso para tentar produzir o hidrogênio verde. Aí, quem sabe futuramente a gente vai poder vir aqui falar como é que funciona essa produção de hidrogênio verde, se a gente conseguir fazer isso lá, e a gente vai conseguir lá no Instituto. Tô na torcida. Beleza.
Bom, um outro processo também que talvez você já tenha ouvido falar é a compactação da biomassa, que aí é também pegar uma biomassa, também você vai moer ela também tem que estar numa umidade baixa, e aí você vai realmente compactar. E aí você tem duas formas, né, que a gente conhece aí de compactação, que são os pellets, que eles parecem umas coisas, vai ter foto aqui daqui a pouco, eu vou mostrar, e o briquete, que é um pouquinho maior. E aí também, vantagem que você tem um produto com maior densidade energética, né, com maior poder calorífico, né. Há um tempo atrás, algumas empresas no Brasil começaram a investir nisso para produzir esses pellets e exportar para a Europa, porque a Europa, né, como lá é muito frio, precisa daqueles ambientes aquecidos, e aí, em vez dela também usar algum combustível de origem fóssil, também estava substituindo por um combustível de origem renovável, né? Que isso é uma coisa que a gente também está ouvindo falar muito, que é a descarbonização, né, da economia, a descarbonização energética, usar combustíveis aí de origem renovável e não de origem fóssil. Então, aqui também um esqueminha, né, olhando aqui na tela, como é que funciona isso, né? Então, vai chegar o material na fábrica, você vai picar, vai padronizar essas dimensões, vai secar, e aí joga na máquina e pelletiza, tá? Isso é um processo bem... A gente tem bastante empresas aqui no Brasil também produzindo esse material. E aí aqui, só para vocês verem, esses aqui pequenininhos são os pellets, e esses aqui um pouco mais grossos, que até lembram uma lenha, é briquete. Aqui a questão é a mesma, o princípio é o mesmo, de compactação, tá? E aí podem ser... Oi? Ambos de lenha. Então, isso que eu ia falar agora, você pode usar diversos resíduos para produzir tanto o briquete quanto o pellet. Você pode plantar floresta para isso, fazer de eucalipto, você pode usar resíduo de poda, você pode usar o bagaço de cana-de-açúcar, a palha, né? Aí também vai ter vantagens e desvantagens, né? O que vale a pena? Vale a pena plantar uma floresta para fazer isso? Você tem certeza que você vai ter o resíduo ali disponível para poder produzir em escala? Então, tem várias questões para tomar a decisão de qual matéria-prima utilizar. Mas é um processo bem interessante, porque você pode usar diversas fontes aí de matéria-prima. Você não precisa ficar presa a uma ou outra, né? É óbvio que você vai ter que caracterizar essa biomassa, ver se ela é possível para isso ou não, como é que são os teores de cloro, de potássio, enfim, o poder calorífico, essas características que vão ajudar aí a determinar, né? E também a questão econômica, logística, onde é que está a matéria-prima, está longe da fábrica, isso tudo influencia aí quando você vai fazer um estudo econômico para ver o que vale a pena produzir e do que, né? Mas esse caso é para fazer gerar calor, para queimar. Você faz esses pellets, por exemplo, esses briquetes aqui, você pode pôr numa lareira. Reduz espaço, melhor do que você pegar uma lenha grande. Sim, e é um combustível mais eficiente, porque tem um poder calorífico maior do que uma lenha. E pode substituir, por exemplo, forno de pizza, essa calefação, né? Isso veio muito mesmo para exportação para a Europa. Foi um grande foco. Frio, né? O pessoal no sul usa bastante. Enfim, várias indústrias aí utilizam bastante, principalmente forno de pizza, que já foi adaptado, aquele forno a lenha, aí adapta para briquete, para pellet, enfim. Outros usos aí em hotéis, lavanderias, né, que precisam ter calor. Aí dá para substituir. Bom, continuando, aí tem mais um detalhamento sobre os pellets, né, falando um pouquinho aí da equivalência, né, ali do bagaço e da lenha, né, quanto que tem um pouquinho aí de poder calorífico. É bom para depois vocês forem fazer uma pesquisa, né, tentar entender melhor, tem bastante informação aí para ajudar vocês. E um outro processo muito conhecido no Brasil é a cogeração. O que é a cogeração, né? Nada mais é do que a produção combinada de energia térmica e energia elétrica ou mecânica a partir de um mesmo combustível, né? E, enfim, isso é muito utilizado na indústria de cana, né? Porque a indústria de cana, ela faz etanol ou açúcar, aí ela gera o bagaço de cana, e aí esse bagaço de cana é queimado
para gerar a energia que todo processo precisa, ainda sobra energia que eles jogam para a rede, para distribuição, enfim, para venda e chega nas nossas casas, né? Energia elétrica é o maior exemplo, né? Essa geração, como eu falei, ela pode ser para consumo próprio, que é para gerar essa energia que o processo, no caso, da produção de etanol e açúcar precisa. O excedente pode ser vendido e o vapor que é gerado também ele pode ser utilizado aí para consumo próprio. Eu trouxe aqui 2 exemplos de setores que usam fortemente a cogeração, né? A indústria de etanol, né? Açúcar e álcool, que é a partir do bagaço de cana, e a outra a indústria de celulose e papel, né? A celulose e papel é aquela indústria que faz a celulose e depois o papel do eucalipto ou pinus, né? Que são 2 espécies florestais, são exóticas, elas não são espécies nativas do Brasil, mas são espécies que se desenvolveram muito bem no Brasil e atendem muito bem essa indústria. E aí, na indústria de celulose e papel, é gerado um resíduo chamado lignina, né? Porque a madeira, né, ela é composta por lignina, celulose e hemicelulose. E aí a lignina é um resíduo que ele vai ser queimado e vai gerar também a energia que o processo precisa, porque é um processo que precisa de bastante energia, e também sobra um excedente que é vendido para a rede. Aí aqui tem um esqueminha para vocês verem como é que funciona essa questão de bioeletricidade numa usina de açúcar e álcool, né? Uma tonelada de cana ela vai gerar 250 quilos de bagaço, esse bagaço tem umidade, tem a palha também, aí a palha de cana, uma parte pode ficar no campo, né, para proteger o solo, para fazer ciclagem de nutrientes, e uma parte também pode ser queimada ou utilizada para outros processos, porque já tem etanol 2G, enfim, 2G, então assim, tem outras tecnologias que estão sendo estudadas para aproveitar melhor o processo e ter mais eficiência. Aqui também é mais um esqueminha para vocês gravarem como é que funciona essa questão aí da cogeração, né? Um dos ciclos é o ciclo a vapor. Depois vocês podem olhar com calma, procurar com calma. E aqui só para entender, né, que esses processos de cogeração nada mais é do que uma biorefinaria, onde que é uma refinaria biológica que está produzindo várias coisas. E aí pode ter rota bioquímica, pode ter uma rota química, pode ter rota termoquímica, calor e energia, né? E aí aqui você vê o que são as biomassas que estão entrando e o que são os biocombustíveis que estão saindo. Então, assim, o Brasil ele é muito rico nisso, então tem bastante oportunidade, bastante possibilidades aí, né? Como eu falei, o Brasil é muito vasto. E aqui, também, só para fechar esse conceito de biorefinaria, são as cadeias de valor aí, né? Então, a biorefinaria aqui no meio, entra a biomassa e o que sai, né? Sai energia, sai biocombustíveis, sai produtos químicos, sai materiais, outros produtos químicos. Então, assim, é uma área muito rica, né? Quem quiser estudar química, enfim, é um campo de estudo muito interessante. E aí, só os exemplos de biorefinaria: indústria de celulose e papel, indústria de etanol e açúcar, usina de biodiesel, que eu já falei. E é isso, professora. Bom, acabamos em tempo. Eu quero agradecer a vocês por terem vindo aqui para a nossa aula. Esse material fica para vocês aí no repositório, vocês vão poder servir como fonte de pesquisa para vocês. E se vocês têm esses projetos, né, de trabalhar com química, trabalhar com pesquisa, a gente tem prazer de trazer professores, né, que estão aí engajados na ciência, e a gente confia em vocês aí, seus jovens, futuros jovens aí, para que eles deem continuidade a esses serviços, né, que hoje você está prestando, professora, mas que daqui a pouco é sua vez, estudante, de continuar aí esses estudos. E para vocês darem seguimento, façam anotações, revejam esse vídeo. Lembrando que a gente tem mais 2 vídeos como esse, com as 2 primeiras partes aí, sobre o estudo de biomassa e a potencialidade aqui no Brasil. Ana, muito obrigada e acho que até uma próxima. Obrigada, professora. Eu que agradeço, pessoal.